Bom dia. Vamos começar. Estamos com um pouco de atraso, porque o professor Bruno não chegou aqui, então tivemos de substituir a fala dele por uma outra fala. Eu vou apresentar um trabalho sobre estudos bakhtinianos sobre dialogismo, gêneros, discurso e enunciado. Não pretendo fazer longos comentários, visto que esse trabalho foi preparado para ser uma conferência. Ele não foi preparado exatamente para ser apresentado nesse evento, portanto, ele não está na programação. Por isso, ele não será apresentado propriamente como uma conferência, mas como uma aula-conferência. O assunto é relativamente interessante. Sei que várias pessoas têm interesse nessa linha de trabalhos e pode ser que se torne importante e interessante essa apresentação, dependendo da contribuição de vocês. Trata-se de um trabalho que já foi apresentado uma vez na Universidade de São Paulo, na USP, num evento que aconteceu no ano passado, que foi a 12ª Semana de Filologia da USP. Então, como não está na programação, eu vou ler o resumo aqui com vocês, para que você já tenha uma ideia do que é que eu projetei, que eu programei para ser apresentado nesse momento. Os estudos sobre gêneros textuais ou gêneros do discurso, linguística textual, sociolinguística e análise do discurso, começaram a se desenvolver mais intensamente a partir da segunda metade do século XX, apesar de já circularem trabalhos bem anteriores nos meios acadêmicos, nas universidades. No Brasil, Mikhail Bakhtin se tornou um dos filósofos da linguagem mais conhecidos e seguidos a partir da década de 70, principalmente depois da publicação de Estética da Criação Verbal e de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Será apresentada aqui uma síntese dos principais trabalhos relativos ao dialogismo, gêneros e discurso, editados por nós nas últimas décadas, fazendo uma síntese dos pontos em destaque sobre esses temas, sempre baseados em Bakhtin. Portanto, o que vamos apresentar aqui é uma síntese de trabalhos que foram apresentados, ora como palestras, comunicações ou conferências, em algum evento do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, ou publicados em seus periódicos, na revista Filólogos, nos cadernos do CNLF, ou na revista Linguagem em Revista. São trabalhos de Simone Dália Guzmão Aranha, de Cleide Emília Faia Pedrosa e de Gisele Batista da Silva, de Anderson Rodrigues Marins, de Sebastião Carlúcio Alves Filho Silva Ribeiro da Silva, de Morgana Ribeiro dos Santos, de Patrícia Jerônimo Sobrinho, de Marlene Eliane dos Santos e Aline Sadi Chaves, essa daqui da UEMS, de Guilherme Brambila Manso e Luciano Novaes Vidon, de Ana Cristina de Araújo Negrão e Simone Cristina Mendonça, de Ana Maria Oliveira Lima, Valdirene de Jesus Alves e Verônica Maria Araújo dos Santos, de Daniela Rocha Reis, de Geraldo José da Silva. Esses são de lá do
do Rio de Janeiro, de Giselda Maria Dutra, e são trabalhos todos publicados já até o ano passado. Não se trata de trabalhos deste ano. Ok? Então, com isso, nós pretendemos apresentar a vocês uma ideia do que que já se publicou nesse sentido, através dessa nossa instituição. Portanto, esses quadros que eu vou apresentar são, digamos, insights para que vocês possam interferir e que nós possamos discutir um pouco mais cada um desses temas, ok? Então, vamos... O primeiro deles. Enquanto o estruturalismo saussuriano permaneceu na linha de frente dos estudos linguísticos, a análise do discurso e a linguística textual só eram conhecidas por alguns poucos profissionais de ensino superior e pesquisa, especialmente de filosofia, linguística e letras. Ou seja, até a metade pelo menos até o terceiro quartel do século XX, a linguística textual, a análise do discurso, estavam muito pouco desenvolvidas, praticamente só estavam no campo da universidade. Não tinha ainda influência no ensino fundamental e médio, e mesmo em algumas universidades isso ainda não estava bem desenvolvido. Mas a partir, então, dessa época, ou seja, do terceiro quartel do século XX, né, na década de 1950 a 1975, já começaram alguns trabalhos desses, principalmente no final desse quartel. E no último quartel, nos últimos 25 anos do século passado, isso já passou a ser bastante importante. Vocês devem imaginar, portanto, que eu nunca estudei isso nos meus cursos de graduação e mesmo nos meus cursos de mestrado e doutorado, eu não estudei nada disso, porque isso não era importante na época ainda. Isso só passou a ser importante da década de 70 para cá. Pouco depois, o filósofo russo Mikhail Bakhtin se torna a leitura quase obrigatória para os novos estudantes e profissionais de letras no Brasil, principalmente depois que os parâmetros curriculares nacionais começaram a ser conhecidos e aplicados nas aulas de língua portuguesa e nos estudos literários em todos os níveis. Então, veja, Bakhtin passou a ser leitura obrigatória a partir do momento que ele foi publicado em traduções para o português. Isso aconteceu na década de 70. Veja, esses trabalhos dele, principalmente Filosofia da Linguagem, foi produzido no início do século XX, no primeiro quartel do século XX. Tanto, inclusive, esse livro, Filosofia da Linguagem e Marxismo, é um trabalho que foi publicado em nome de um aluno, de um ex-aluno dele, porque na Rússia havia, quer dizer, os trabalhos que ele estava apresentando iam de encontro a uma política linguística e filosófica adotada pelo governo russo. E quem saísse daquela linha era considerado um inimigo, uma pessoa que estava contestando o poder do Estado nessa linha de trabalhos. Por isso, como ele não era uma pessoa que tinha uma preocupação política, que não era uma pessoa ligada às lutas políticas propriamente, e sim às lutas de política acadêmica,
ele não publicou em seu próprio nome, usou o seu aluno, seu ex-aluno, naturalmente já colega na época, para publicar esse trabalho. Tanto que muitas pessoas conheceram esse trabalho, principalmente através da publicação anterior. Esse livro de Estética da Criação Literária foi publicado bastante tempo depois. Inclusive, alguns capítulos daquele livro correspondem a projetos de livros que ele pensou em publicar e que nunca conseguiu publicar, que foram reduzidos a simples capítulos daquele livro. É nossa intenção relacionar os principais trabalhos publicados pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos em seus periódicos, Revista Filólogos, Caderno de CNLF, Soletras e Linguagem em Revista, tratando da teoria e da prática das propostas de Bakhtin em diversas situações de ensino, de pesquisa, de produção textual, em diversos gêneros. Serão relacionados os principais artigos que tratam desses temas, oferecendo uma síntese do tratamento que cada um deles representa, ora parafraseando, ora citando a contribuição de seus autores. Mas, como são muito numerosos, alguns vão apenas referenciados para facilitar a consulta dos interessados. Então, eu já havia falado disso anteriormente, mas lembro que aqui o que nós pretendemos é divulgar os trabalhos que nós mesmos já publicamos. Quando eu digo nós mesmos já publicamos, não estou dizendo que nós mesmos produzimos, porque praticamente nada disso aqui foi produzido por mim. Eu fui apenas o editor, ok? Então, são trabalhos relacionados a esse tema que foram publicados por nós nesses periódicos aqui relacionados. Como a internet aqui está ruim, eu não consegui acessar pelo meu celular, então eu não vou tentar acessar. Aqui, cada um desses aqui tem um link para acessar, mas eu não vou tentar porque talvez eu não vou ter sucesso e, se tiver, vai me gastar tempo, porque eu não consegui pelo celular, provavelmente não vou conseguir aqui também. Quem tiver curiosidade de saber quais são esses trabalhos, vão poder copiar no final lá das referências bibliográficas que eu apresento ao final dessa exposição. Ok? No desenvolvimento dessa proposta de divulgação dos trabalhos acadêmicos relacionados a esses temas do dialogismo, gêneros, gêneros textuais e gêneros do discurso. No desenvolvimento dessa proposta, tentamos organizar os tópicos relacionando os trabalhos comentados de acordo com os seguintes subtópicos. Estão aí, dialogismo, gêneros, e entre gêneros nós tentamos separar, apesar de não ser muito fácil separar, porque geralmente estão integrados, gêneros textuais e gêneros do discurso, que é quase a mesma coisa. Essa subdivisão não é rigorosa, pois foi difícil organizar separadamente os assuntos tratados nos diversos artigos comentados. Por isso, as referências bibliográficas vão seguidas nos links para os artigos que estão disponibilizados virtualmente. Também não se pretende comentar mais de 30 artigos publicados, apesar de estarem relacionados, inclusive porque ficaria repetitivo em alguns tópicos. Lógico que na exposição que eu vou apresentar aqui, nem isso está, mas no texto completo, que eu não vou apresentar aqui, vocês têm a relação de todo esse material com comentários aprofundados do assunto. Mas aqui só vou apresentar o que está relacionado aqui nessas pranchas
PowerPoint, e a partir disso aqui nós poderemos discutir, aprofundar, principalmente através das contribuições de vocês, porque, como eu já disse no início, na minha época de formação acadêmica, nada disso era importante. Isso fazia parte, talvez, de algum capítulo ou subcapítulo de algum livro que a gente estudasse, não como tópico ou como disciplina de graduação, nem mesmo de pós-graduação. Então, vamos começar com um comentário sobre o trabalho da professora Marlene Eliane dos Santos e Aline Sadi Chaves, que são daqui da UEMS. O título do trabalho é A Circulação do Conceito de Gênero do Discurso em duas disciplinas, em duas instâncias mediadoras de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Vou ver se colocando o mouse em cima. Não. Se aparece, aparece ali o link. Aparece lá? Aparece. Está vendo? Não vou tentar ligar aqui não, viu? Porque já avisei que a internet está ruim, não sei se vocês estão conseguindo aí. Não vou tentar ligar para não gastarmos tempo. Lá vocês têm, então isso está num suplemento da revista Filólogo. Nesse suplemento, então, vocês vão ter esse trabalho totalmente desenvolvido. E, a partir dessa relação, vocês vão ter subsídios para fazer trabalhos importantíssimos sobre dialogismo, porque nós já relacionamos aqui vários trabalhos que vão contribuir nesse sentido. Então, a professora Marlene e a professora Aline ensinam que a concepção sobre o funcionamento da linguagem com base em gênero do discurso não pode ser desvinculada da teoria do dialogismo. Sei que vocês já sabem disso muito melhor do que eu, mas o que seria esse dialogismo? Segundo Bakhtin,